Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que deixem a Bíblia aberta no livro do Salmo, número 127. Salmo que foi lido. Alguns dizem que esse salmo, o Salmo 127 e o 128 é o Salmo da família. Na verdade, esse salmo é uma canção de Salomão, canção dos degraus, que Salomão expressou isso nos seus momentos de glória, no seu momento de alegria. E uns dizem que, também estudiosos dizem que esse salmo foi quando Davi colocou o seu nome de Salomão, amado do Senhor. Por isso que no verso de número 2 ele fala quando seus amados dormem. É nessa expressão o qual se fala que esse salmo foi escrito por Salomão. Hoje nós temos um culto que é temático, que fala sobre família. E é baseado nesse texto que eu desejo trazer algo que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. Existe um provérbio que diz: com Deus o pouco é muito. E na verdade o inverso diz: sem Deus o muito é nada. Esse salmo nos fala sobre a construção, talvez no momento em que Salomão deu início à construção do templo, e que também ele falava sobre a construção de uma casa, que talvez ele tivesse nesse processo da construção do seu próprio lar e na construção do templo. Nesse texto existem alguns ensinamentos profundos para a construção de um novo lar, talvez para a construção de uma família que talvez se encontre com as suas estruturas abaladas, mas nos mostra o poder soberano de um Deus que deve reger a família. Ele começa a falar que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Depois ele nos traz uma outra situação: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o guarda, a sentinela. Do verso de número 2, ele nos traz outra situação, daquele homem que trabalha, que se esforça, que se acorda de manhã cedo, bem cedo, que come um pão de tristeza, mas com aqueles o qual o Senhor ama, o Senhor dá enquanto esses dormem. O verso de número 3 vai falar sobre os filhos, heranças que Deus nos deu, presente de Deus. E também ele vai falar sobre que os filhos são como flechas na mão de um homem poderoso, o qual aponta e solta a sua flecha. E também ele fala da sua alvarja, que não deve faltar as flechas nesse local. Eu gostaria de falar com os irmãos alguns pontos sobre a construção de um lar saudável. Descansar debaixo da proteção de Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar rapidamente com os irmãos é sobre a edificação da casa. Quando nós, jovens, que aqui também estão em nosso meio, e aqueles que já passaram por essa fase, já pensaram, o Kelvin e a Renata, estão aí para construir um lar. Nós traçamos projetos, ideias,
planejamos tantas coisas como deveria ser. Eu me lembro muito bem quando estava noivo, que comecei a planejar com Rosiane, e eu dizia para ela: quando eu me casar, quando nós nos casarmos, a gente vai estar trabalhando, e aí a gente vai curtir muito, a gente vai viajar muito. Se for possível, todo mês a gente junta um dinheirinho e viaja, e aí a gente vai aproveitar muito isso aí. E logo quando eu me casei, eu fiquei desempregado. Passei um momento difícil, e tudo aquilo que eu tracei para o meu casamento, que eu imaginava que seria, foi tudo o inverso do que eu pensei. Mas dentro desse pensamento, dessa construção de um lar, a primeira coisa que eu aprendo, e que Salomão deixa isso bem claro, que nessa construção de uma casa, se Deus não for a base, o alicerce, se a sua casa não for construída nessa pessoa de Cristo, tudo será em vão. Todas as suas escolhas, todos os seus projetos, que por mais que sábio que talvez você pense em ser, que você planeje, se Cristo não for a base para o início desse novo lar, tudo será em vão. É assim que ele inicia. Ele começa dizendo dessa forma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Para uma construção de um novo lar, para a construção de um casamento, para a construção de uma vida que se inicia, Cristo tem que ser a base. Porque nós vemos hoje os conceitos que as pessoas hoje falam a respeito de famílias. Há muito tempo atrás, eu ouvia sempre, e ouvo ainda hoje, escuto ainda hoje, que se constrói uma família entre um homem e uma mulher. Hoje os pensamentos estão diferentes. Hoje dizem por aí que a construção de um lar saudável pode ser entre duas pessoas do mesmo sexo. E querem fazer com que a sociedade, que a igreja, aceite esse pensamento. E baseado nisso, irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos sobre que existem duas maneiras de construir um lar saudável. A primeira forma que você vai se encaixar numa dessas é aquele que edifica a sua casa com seus próprios conceitos, com suas próprias ideias, talvez fazendo seus próprios projetos. Como será? Quantos filhos eu vou ter? De muitos que dizem assim: não, eu vou ter 2 filhos, e quando se casa a sua esposa ou ele tem problema, e isso aí não acontece dele poder gerar um filho, e muda os seus projetos. Existe aquele que acredita nos seus próprios conceitos, nas suas próprias ideias, e aí começa a construir a sua casa. E o Senhor vai falar para nós no livro de Mateus, capítulo de número 7. Eu peço aos irmãos que abrem a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 7. Fazendo uma comparação com esse texto, Mateus capítulo 7, verso de número 24, que vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram os ventos, sopraram contra a casa, mas aquela casa não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha, que é o Senhor. E ele também vai trazer uma outra situação no verso de número 26,
E agora ele vai falar de um homem que edificou a sua casa sobre areia, que ele construiu, talvez esse homem, com as suas ideias, e que diz que da mesma forma que desceu o vento, que a água jorrou, que a chuva caiu, na verdade, sobre essa casa, mas diz que esse homem que edificou a sua casa sobre areia, bateu o vento, desceu a água e a casa caiu, porque a sua casa não estava edificada sobre uma rocha. É um homem que foi insensato, é um homem que acreditou nas suas próprias ideias, como falei. E hoje nós vemos pessoas, famílias que estão sendo destruídas, porque homens estão construindo a sua casa sem um alicerce, sem a base que é Cristo, com as suas próprias ideias, e as suas famílias estão sendo destruídas. As famílias, na verdade, em si, estão sendo destruídas, porque homens estão acreditando em si próprios, machistas, achando que podem tudo, que podem trair a sua esposa, que o homem sim pode e que a mulher não, que o homem pode ter outras mulheres, que um casamento pode acabar e com um mês depois ele pode se casar com esse. São pensamentos contrários, mas a Bíblia nos traz de um homem sábio, que eu acredito que aqui habita no nosso meio, homens que edificaram a sua casa sobre a rocha, que vai bater o vento, que vai vir a chuva, que a casa vai ser abalada, as suas estruturas, mas a casa não vai cair, porque a sua casa foi fundamentada sobre uma rocha, e essa rocha se chama Jesus de Nazaré. Na construção desse lar, precisamos colocar Cristo como o início de tudo em nossas vidas. Na construção de uma família, em todos os pensamentos, nos momentos de prova, nos momentos de adversidade, no momento em que estivemos enfrentando entre um com o outro, marido e mulher, que muitas vezes você tem que baixar a cabeça, sair de casa para levar um azinho, porque às vezes é difícil. Mas quando nós nos lembramos que o Senhor Jesus faz parte da nossa casa, a nossa família não vai perecer, a nossa família não vai, os nossos filhos, com certeza, pelo exemplo que ele vê de homens sábios que construiu a sua casa sobre a rocha, mesmo assim, essa família não vai se acabar, porque Cristo é a base desse lar. Porque muitos estão, queridos, como falei, construindo a sua casa sem planejar, e famílias estão sendo destruídas, filhos que já não respeitam mais pai que parece que não tem mais zelo e carinho pelos filhos, não se ouve mais palavras de amor, não se ouve mais o aconchego da família, porque Cristo não faz parte da família. Mas que a gente possa hoje, baseado nessa palavra que Salomão nos ensina, ele precisa ser, é necessário que ele seja a pedra fundamental da nossa casa, o Senhor Jesus. E o primeiro ponto que eu vejo é esse: é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, como foi falado no livro de Mateus. Nós temos o exemplo de Noé, que tratou a sua família, que educou seus filhos, que protegeu a sua família no momento de adversidade, que colocou a sua família toda dentro da arca, e a sua família foi salva. Talvez, querido, você conhece alguém que talvez esteja passando por uma crise familiar, que se fala dos seus filhos, dos exemplos que ele está dando, de coisas erradas, ou a sua mãe, ou a sua mulher, de coisas que não são exemplares para os seus filhos, e talvez você veja que essa família está sendo destruída, e você fala a palavra, você mostra, mas a pessoa não aceita. Com certeza essa família não vai muito longe, a não ser que Cristo entre com a providência e restaure a família. Mas precisamos colocar o Senhor como a pessoa principal no projeto da construção do nosso lar. O segundo ponto fala sobre essa segurança.
a segurança da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda, a sentinela. Perceba que nesse versículo, quem guarda a cidade, ou posso dizer, a família, é o Senhor. Mas nesse versículo, você tem um papel fundamental. Você é o vigia. Você também tem um papel de guardar a sua família. Você também tem um papel de sentar com seu filho e ensinar a ele o caminho do Senhor. Porque muitos hoje têm chorado por causa dos filhos. E como aqui no texto diz, que é como o filho, é como se fosse uma flecha que ele lançou para acertar um alvo, e essa flecha não acertou o alvo. Dessa mesma forma são os filhos, que nós precisamos vigiar, que precisamos apontar para o lugar certo, porque muitos não estão tendo esse cuidado, de cuidar dos seus filhos, de sentar com seus filhos, de ensinar a palavra, de mostrar a ele a pessoa de Cristo. E hoje muitos pais estão chorando por causa dos seus filhos, e muitas vezes nos momentos de oração lamenta, e diz: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Eu dei uma boa escola, eu nunca deixei faltar nada dentro de casa, eu me acordava cedo, chegava tarde, como o texto também diz, e agora? Esse meu filho me estressa, eu estou sofrendo com ele, e começa a se lamentar. Mas muito, como eu falei, ele não se preocupou na construção de um lar. Ele não se preocupou em pegar os seus filhos, de sentar com ele e ensinar o salmo, ensinar a pessoa de Cristo para que ele pudesse conhecer. E hoje ele lamenta, porque ele não ensinou a base, ele não mostrou o conceito da pessoa de Cristo. E agora a sua família está sendo dividida. Os pensamentos são contrários daquilo que ele planejou todo o tempo. Do início de tudo, eu vou ter filhos. Como já falei uma vez aqui na igreja, muitos hoje estão preocupados, porque querem que os seus filhos sejam médicos, advogados. Isso é bom, mas não estão preocupados se seus filhos vão para o céu. Não estão preocupados se seus filhos vão ser salvos. E a Bíblia diz que filhos são herança. Filho é presente que Deus te deu e que você tem responsabilidade com ele, porque o Senhor vai cobrar de você. Hoje talvez alguns pais podem bater no peito e dizer: eu ensinei a palavra, meu filho é um exemplo, é um homem de Deus. Talvez muitos não possam dizer isso. Talvez os seus filhos estão presos nas drogas, dando desgosto aos seus pais, porque foi construído uma família sem Cristo ser a pedra fundamental. Quando nós falamos sobre segurança, nós entendemos que o papel do ser humano, do homem, é vigiar a sua casa, mas quem guarda a sua casa é o Senhor. No ano de 1912, alguém disse assim: nem Deus afunda esse navio. Você já ouviu falar sobre essa história do Titanic? A sua autoconfiança, confiando nos seus projetos humanos, e Titanic afundou. Porque se o Senhor, Ele não guardar a sua casa, se você não deixa com que Ele faça parte da sua casa, porque muitas pessoas estão na igreja, mas a igreja não está nele. Muitas pessoas dizem que tem Cristo, mas Cristo não está nele.
Porque aquele que tem Cristo, ele representa, ele demonstra a glória de Cristo nele. Muitos falam sobre Jesus, falam sobre Deus, mas no momento ele não mostra que é de Deus, e confia em si próprio. Aquele que constrói o seu lar, que constrói uma vida baseada nas suas próprias ideias, nos seus próprios conceitos, é certo que a casa vai cair e a queda vai ser feia. É certo. Mas se você tem construído a sua casa sobre a rocha, se no início de tudo você colocou Ele como Deus, como o protetor do seu lar, como aquele que te guia, como aquele que você tem dúvida, que você pergunta a Ele porque Ele fala. Porque muitas pessoas têm pensado que Deus é simplesmente um Deus que está na Bíblia e que deixou palavra, mas Deus está vivo, Ele fala com seus filhos, Ele orienta os seus filhos, Ele guarda e Ele livra. Precisamos colocar Ele como a pedra fundamental do nosso lar. As suas ideias, como falei, talvez a base, o que você construiu hoje, não vai garantir nada se ele não for o sustentador da tua casa. O terceiro ponto é que, se você não confiar no Senhor, se você não descansar nele, todo o seu trabalho será em vão também. No verso de número 3, o verso de número 2, diz que ele nos traz o exemplo de um homem. Não sei se você conhece esse homem, que ele se acorda bem cedinho, sai, chega quase perto de meia-noite, no outro dia se acorda de novo e diz: não, eu tenho que trabalhar, e não tem tempo para a sua família. Você conhece alguém assim? Só pensa em trabalhar? Não estou dizendo que você não tem que trabalhar não, mas tem aquele que fica tão preocupado, que diz assim: meu Deus, vai faltar, e que ele só pensa em trabalho, só respira trabalho, não olha para os seus filhos, não olha para a sua esposa, e ele só pensa em trabalhar. Tudo bem que ele quer dar o melhor para a sua família, mas isso não é tudo, porque as bênçãos, o cuidado, vem de Deus. Sei que o homem tem que trabalhar, mas também você tem que viver. Você tem que ter tempo para viver com seus filhos e com sua esposa, porque senão você vai estar dando brecha para que o diabo entre e coloque alguma coisa para destruir e para derrubar a tua casa. São aqueles que trabalham, que só se preocupam com o trabalho, mas o texto diz que enquanto esses estão preocupados com tudo isso, aqueles que confiam no Senhor, que descansam no Senhor, enquanto ele está dormindo, o Senhor lhe abençoa. Talvez você nunca viu, talvez você também nunca percebeu, mas enquanto você está dormindo, existe alguém que te protege. Enquanto você está dormindo, existe alguém que está trabalhando. Talvez você colocou um currículo, vamos olhar com os olhos da fé, mas enquanto você colocou e confiou e disse: Deus, faz a tua vontade, Ele está trabalhando para que alguém ligue para você e diga: o emprego é teu. Enquanto você está trabalhando, talvez descansou no Senhor e disse: Deus, eu preciso confiar, está em tuas mãos, e você entrega por inteiro. É certo, o cuidado dele, porque ele não vai deixar faltar nada para você. Talvez se você parar hoje e olhar para trás, ele nunca deixou faltar. Ele tem te abençoado. Ele te chama a atenção hoje para dizer: eu preciso ser. Permita que eu seja
a pedra fundamental da sua casa. O Senhor diz isso para nós hoje. Porque todo esforço será em vão. O meu último ponto fala sobre a construção, como estava falando sobre a casa, mas fala sobre os filhos. Como falei no início, os filhos são heranças do Senhor. Você hoje está aqui vivo porque seus pais fizeram alguma coisa por você. A palavra chegou hoje a você. E você que é pai e que é mãe, pare. Seus filhos precisam da sua atenção. Seus filhos precisam dos seus conselhos. E o nosso Pai maior hoje nos traz o conselho e diz para mim e para você: filhos, permita que eu seja o seu Deus, que eu seja o construtor da sua casa, que eu seja aquele que escreve e que desenha o projeto da sua casa e que assina embaixo, porque certamente esse projeto, essa casa não irá nunca cair, porque o arquiteto é o Senhor Jesus. Que nessa tarde o Senhor te abençoe, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.